bem-vindos! Nessa live a gente vai conversar a respeito de terapia cognitivo-comportamental para o tratamento do zumbido, das hipersensibilidades auditivas, da misofonia, da hiperacusia, tá? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito da terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma estratégia dentro da psicologia, dentro das psicoterapias, que tem um formato específico e que tem uma comprovação científica bastante grande, bastante robusta e consistente de benefícios no tratamento tanto do zumbido quanto das hipersensibilidades auditivas, então da hiperacusia, da misofonia e da fonofobia. A gente também tem bastante resultado positivo com o uso da terapia cognitivo-comportamental no tratamento das fobias em geral. Então, a fonofobia aí entra, então, como uma das nossas armas aí para tratar a fonofobia é a terapia cognitivo-comportamental também, tá? No que diz respeito ao zumbido, os estudos científicos hoje, o que tem mais comprovação científica de todas as opções de tratamento que a ciência já tem a respeito de zumbido, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela entra, então, como a número 1 no tratamento do zumbido. Então, ela é tida como uma das melhores estratégias de tratamento de zumbido existentes hoje em dia, segundo a literatura científica, tá? E aí eu abro um parênteses, eu sei que tem diversas outras estratégias e eu, inclusive, utilizo muitas outras estratégias que não só a TCC, mas eu vou chamar de TCC, a terapia cognitivo-comportamental, tá? Só para vocês saberem. Mas ela é uma das estratégias realmente muito interessantes no tratamento do zumbido, tá? Então vamos lá. Vou começar tentando definir assim a gente já entendeu o que é a terapia cognitivo-comportamental por cima, eu vou explicá-la um pouquinho mais aí ao longo da nossa conversa, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho, então, o que é o zumbido, a misofonia, a hiperacusia, a fonofobia, porque às vezes surgem questões ali ao longo da nossa conversa. Então, o zumbido é aquele som que é percebido pela pessoa e que esse som não vem de uma fonte sonora externa, ou seja, não está no ambiente. Não é o som da geladeira, não tem uma cigarra dentro de casa, não tem um grilo dentro de casa. Esse som ele é produzido, ele é percebido dentro da minha cabeça. Tá? E o zumbido ele pode ser subjetivo, que aliás é a grande maioria dos zumbidos, ou seja, ninguém consegue perceber seu zumbido. Se você disser para alguém, escuta aqui meu zumbido, cola sua orelha aqui do lado, você não consegue perceber esse barulhinho aqui? A pessoa vai dizer que não consegue perceber esse som. Então, esse é o zumbido que é tido como subjetivo. E acreditem, existe o zumbido objetivo, que ele é mais incomum, ele é mais raro, é menos frequente, que é quando a gente coloca a orelha próximo da orelha do paciente e consegue perceber o zumbido, consegue ouvir esse zumbido, tá? Ele teria normalmente outras causas, assim, causas mais vasculares, a questão até de poder ter uma lesãozinha lá dentro da orelha, um tumorzinho lá dentro da orelha, nesse zumbido objetivo. No zumbido subjetivo a gente tem aí muitas causas, né, dezenas de possíveis causas para este zumbido. Muitas vezes a gente consegue identificar isso com muita clareza e muitas vezes a gente identifica parte dessas causas e não necessariamente todas, tá? O tratamento das causas não necessariamente pressupõe que a gente vai ter um resultado positivo com relação ao zumbido. E talvez vocês já tenham vivido isso, vocês já tenham identificado aí as possíveis causas do zumbido e tratado essas causas e talvez ainda assim o zumbido permanece ou ainda assim o zumbido incomoda. Então, desta forma, mesmo que tendo tratado as possíveis causas e ainda assim o zumbido permanecendo, saibam que existe tratamento. Existem estratégias que podem ajudar vocês e a terapia cognitivo-comportamental é uma dessas estratégias que pode ajudar, tá? O zumbido, ele não necessariamente vai ser um problema. Então, o zumbido ele pode ser tido ou como um sintoma, ele é um sintoma, ele não é uma doença, isso é uma coisa super importante para a gente saber, mas ele é tido como um problema quando ele é considerado um zumbido que é chamado de um distúrbio do zumbido. Tá? E aí, a gente tem um zumbido que é considerado distúrbio quando ele passa de um simples perceber esse som para eu começar a me incomodar com ele. Então, eu paro de fazer as coisas que eu fazia antes, eu começo a fazer coisas que eu não fazia antes, eu crio rituais em função do zumbido, aí a gente já tem um distúrbio do zumbido. Então, é quando ele começa a incomodar, é quando ele começa a atrapalhar, tá?
A hiperacusia é um tipo de sensibilidade auditiva que acontece na minha via auditiva, e a hiperacusia ela está ligada ao volume do som. Então, é quando o som ele entra na minha orelha, mas ele é lido, ele é escutado pelo meu cérebro como muito mais alto, muito mais forte do que ele de fato entrou. Então, quando você vê que o som tá ali confortável para todo mundo que tá ali no ambiente, mas para você aquele som tá incômodo, tá muito forte, parece que tá me incomodando, me machucando de tão forte que tá. Então, essa a gente entende como a hiperacusia, ela é uma experiência desconfortável para sons que não incomodam ou que não são altos o suficientes para incomodar as pessoas que estão ali no ambiente, tá? E isso acaba trazendo muito prejuízo e precisa ser tratado, porque muitas vezes a gente deixa de frequentar alguns locais ou até tem um prejuízo nos locais que a gente precisa frequentar. Eu tenho muito desconforto em estar em sala de aula, porque tem barulho, e eu sou estudante ou sou professor. Eu tenho muito desconforto para estar no meu ambiente de trabalho, porque tem barulho, eu tenho um motor, ou tenho um ar-condicionado que é mais barulhento, e aí eu tenho dificuldade, inclusive, de desempenhar as minhas atividades básicas em função dessa sensibilidade auditiva. E ela está ligada a centros centrais de audição, então ela está ligada a uma modificação lá no nosso córtex auditivo, tá? A misofonia é um outro tipo de sensibilidade auditiva, e aí a misofonia tem uma participação da nossa via auditiva central e do nosso sistema límbico, mas uma participação muito mais íntima do que a gente teria no caso da hiperacusia. Então, existem ali, acredita-se que exista uma alteração, uma conversa entre o sistema límbico, que é o sistema emocional das nossas emoções, e a nossa via auditiva, que faz com que determinados sons sejam classificados como extremamente desconfortáveis e gerem raiva, revolta, ódio, uma resposta agressiva, muitas vezes, das pessoas que têm misofonia para a presença, para a existência, para a percepção desses sons. Então, na misofonia, a gente tem uma resposta que a gente consideraria emocionalmente alterada para determinados sons que, a princípio, não teriam aquele componente emocional que acaba sendo gerado aí para aquelas pessoas, tá? Então, a gente tem também a fonofobia, e a fonofobia seria como uma fobia, mas uma fobia a sons. Então, eu começo a ter medo, eu começo a ter pavor, eu começo a ter desespero da possibilidade de que aquele som que eu tô percebendo, ele possa me incomodar, ele me gerar uma lesão, ele me machucar de alguma forma, tá? Então, isso seria a fonofobia, ela está ligada, sim, a questões emocionais, aí ser uma alteração psiquiátrica, psicológica, e aí o tratamento tem que ser por esta via. Então, percebam que a gente precisa identificar o que está acontecendo no caso das sensibilidades, porque nesses casos a gente vai direcionar o tratamento dependendo da necessidade, da direção que aquilo ali está me exigindo. Então, na hiperacusia, talvez eu vá buscar outras questões envolvidas na via auditiva. No caso da misofonia, eu vou ter que tratar as questões emocionais, mas por uma abordagem diferente daquela que eu vou tratar na fonofobia, que eu também vou tratar as questões emocionais, que é um distúrbio psicológico, né, psiquiátrico, e que eu vou ter que tratar as questões emocionais, mas com uma abordagem um pouco diferente, ou bastante diferente do que eu trataria na misofonia. Então, esse diagnóstico diferencial, essa diferença do que está acontecendo com a gente, ela é muito importante para a gente poder definir como eu vou lidar com o tratamento. Todas essas questões, sintomas e patologias podem ser tratadas por meio da terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma ferramenta interessante de tratamento dessas questões. Aí a gente vai começar a conversar a respeito de possíveis comorbidades que podem ocorrer com essas questões. O que são comorbidades? São questões que vêm junto com o zumbido, junto com a hiperacusia, junto com a misofonia. Que questões que são essas que são bastante relevantes para a gente, no nosso caso? Questões psicológicas ou psiquiátricas. Então, o nível de estresse dos pacientes, porque a gente sabe que o estresse está ligado ao aumento do desconforto, principalmente no questão do zumbido e da misofonia. A ansiedade, que é outro fator que a gente vê com muita frequência nesses pacientes que têm essas características. Vocês aqui podem me contar se vocês já tiveram esse diagnóstico, vocês já alguma vez se perceberam dessa forma, né?
pacientes que têm uma mente mais agitada, então não necessariamente um distúrbio ansioso, mas uma agitação maior, né, uma cabeça um pouco mais agitada. A gente vê muita depressão, muitas vezes associada, e aqui eu faço um alerta para vocês que, olha, na maioria dos casos em que eu identifiquei depressão em pacientes meus, principalmente relacionados a zumbido, muitas das vezes eles estavam, essa depressão, obviamente não é só isso, mas boa parte do que colaborou para assentar essa depressão tem outros fatores, tem outras histórias de vida, não é só o zumbido normalmente, mas às vezes o zumbido ali é o estopim, e muitas das vezes o que fez isso assentar, aparecer essa depressão, tá ligado às coisas que a pessoa viu, leu ou recebeu pela internet. Então eu volto de novo a fazer um apelo que eu sempre faço, muito cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você vê, com os comentários que vocês colocam e com os comentários que vocês leem na internet. A gente não sabe exatamente o percurso de cada uma das pessoas, a gente não sabe exatamente o que cada um viveu, como cada um viveu a sua história, o que é que está acontecendo ali, e muitas vezes a leitura desses comentários gera um desespero completo e absoluto em muitos pacientes, levando inclusive à depressão e a situações até mais graves, assim, de desesperança maior, né, e uma falta de vontade de viver. Então, não sei se vocês ou se algum de vocês já passou por isso, ou se para algum de vocês essa fala aí faz algum sentido. Se fizer, por favor, coloquem aqui para eu poder entender como é que vocês veem esse tipo de coisa, mas é uma das coisas que eu percebo com muita frequência no meu consultório e que me preocupa muito, então é um alerta que eu gosto de fazer e que eu peço, por favor, para terem muito cuidado com aquilo que vocês leem, com aquilo que vocês ouvem. Hoje em dia a gente tem muito problema, hoje eu estava na faculdade agora há pouquinho, até uma professora de lá falou, eu tô com zumbido e tal, será que eu vou ter demência? Eu falei, onde é que você viu isso? Não foi numa propaganda de Instagram? Ela falou, foi. Falei, você tome cuidado, porque isso não tem relevância. A gente sabe que a perda de audição não tratada, ela pode levar a um aumento do risco de demência, de Alzheimer, em 42%. Ele eleva o risco de demência. Então, perdas auditivas que não são tratadas, sim, aumentam o risco de você ter demência, ter Alzheimer, um risco bastante elevado. Sim, é um alerta que a gente faz. Agora, não existe essa relação, eu tenho zumbido, eu vou ter demência, eu tenho zumbido, eu tenho um risco maior de ter demência. Até porque muitas pessoas que têm zumbido não têm perda de audição, tá? Ou essa perda de audição não é nem significativa, não é uma perda tratável, não tem nem como colocar aparelho, porque essa perda auditiva tá lá em frequências em que o aparelho ainda não consegue me ajudar. Então, cuidado com esse tipo de leitura, de coisas que a gente vê ofertadas ali na internet, porque elas são extremamente perigosas, tá? Enfim, então vamos lá. Comorbidade, outra comorbidade que a gente vê muito ligada, assim, é a questão da insônia, né? Os distúrbios do sono estão muito ligados a uma piora muito significativa, tanto das sensibilidades, tanto na misofonia, na hiperacusia, quanto no zumbido, tá? Muito comum, muito comum. E aí a gente vê muito nos pacientes com zumbido, assim, uma preocupação muito excessiva de ter que dormir o suficiente para que isso não acabe não alterando no outro dia, ou de medo de que eu vou ir na hora de dormir, eu vou cair na cama e o zumbido vai ficar mais forte, e aí eu já entro num ciclo vicioso de que, ai meu Deus, a cama já começa a ficar um lugar perigoso, porque é onde o zumbido acaba aparecendo mais forte. Então a gente acaba entrando nesse círculo vicioso, não sei se algum de vocês já viveu isso também, onde a gente começa a ter medo do sono e ter medo de não dormir e ter medo da noite mal dormida, que a consequência disso no outro dia. Tá? Então, a gente começa a desenvolver aí um quadro que dentro da psicologia, na linha cognitivo-comportamental, é algo muito significativo. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que a gente tem, muitas vezes, ocorrências na vida que vão nos gerar crenças. Então, a maneira como eu fui criado, a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como a vida se apresentou para mim, frases que eu ouvi de pessoas que eu considerava pessoas importantes para mim, professores, pais, figuras de autoridade, vão se armazenando lá nas minhas
lá no meu cérebro, lá no na minha caixinha. Eu falo que é como se fosse um caldeirão. É um caldeirão onde eu vou armazenando esse tipo de vivência, esse tipo de experiência, que vão criando o que a gente chamaria de crenças. Crenças são verdades que eu carrego com base nas coisas que eu vivi, que eu ouvi, ou a forma que eu fui educado, ou as experiências que eu tive, ou a forma como eu li, mais importante do que tudo, as experiências que eu vivi, ou as coisas que eu ouvi. E aí, essas crenças vão gerenciar a forma como eu vou me portar e me importar com as ocorrências. Por quê? Com base nessas crenças, eu vou ter os meus pensamentos. E a gente pensa 24 horas por dia, que está acordado pelo menos, a gente está pensando. Essa ideia de que eu preciso parar de pensar, cuidado com isso, pessoal. A gente não para de pensar. Ah, mas eu estou meditando e eu estou meditando para eu parar de pensar. Não, você não está meditando para parar de pensar, porque a gente não consegue interromper os pensamentos. Eles vêm aleatoriamente, eles vêm automaticamente, a gente inclusive chama isso de pensamento automático, eles vão vir e eles vêm disparados constantemente, mesmo quando você entra em estágio meditativo. O que você faz na meditação é não se fixar em nenhum desses pensamentos, não se prender a nenhum deles, observá-los e deixá-los passar, o que é algo espetacular. Se eu puder recomendar a meditação, é algo extremamente poderoso e maravilhoso. Então, essa ideia de olhar, de observar os meus pensamentos é algo que eu quero deixar inclusive para vocês a partir de agora, dessa live, de vocês observarem o que passa na cabeça de vocês. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente dá um grande valor para a questão dos pensamentos e dos sentimentos. Pensamentos e sentimentos, eles acontecem juntos. Então, cada pensamento que eu tenho, ele vai disparar um sentimento. Esse sentimento pode ser algo muito positivo, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir estimulada, eu vou me sentir para frente, eu vou me sentir otimista, eu vou me sentir confiante, eu vou achar que as coisas vão dar certo, porque é um pensamento que me faz entender dessa forma. Ou eu tenho um pensamento neutro, e neutro é o quê? Do jeito que eu estava, eu vou ficar, não mudou nada, é um pensamento que tem o mesmo padrão, né, de carga positiva, negativa, ou é uma carga que é zerada, né? Então, assim, não vai mudar o meu humor, não vai mudar a maneira como eu me comporto, não vai mudar as minhas reações e meu comportamento. Então, esse pensamento sendo neutro vai manter o padrão que eu tava, ou esse pensamento pode ser negativo. E a partir daí, eu vou ter uma mudança no meu humor, eu vou ter uma mudança nos meus sentimentos, ele vai disparar sentimentos, sejam eles de tristeza, desesperança, raiva, enfim, né? Qualquer sentimento que tenha, que seja atrelado a essa sensação de um sentimento negativo, né? Em função de um pensamento negativo. Ocorre que boa parte dos nossos pensamentos, eu li uma pesquisa, agora eu não lembro da porcentagem, se eu não me engano, em torno de 80%, mas eu posso estar falando bobagem. Dos nossos pensamentos, eles não condizem com a realidade, com a lógica. E aí vocês vão me dizer, mas como assim? Passa na minha cabeça, é meu, e tem uma lógica, que é a lógica da minha cabeça. Acreditem, não funciona assim. Boa parte dos nossos pensamentos, muitas vezes nem são nossos, são as coisas que a gente ouviu e que a gente armazenou lá no nosso caldeirão das crenças e que nos vão soltando, vão saindo, e que se eu olhar criticamente para eles, eu nem concordo com boa parte do que está passando ali na minha cabeça, mas que eu vivo a partir deles sem perceber. Então, eu vou tocando a minha vida, eu vou seguindo a minha vida, eu vou tendo esses pensamentos, eu vou me sentindo de determinadas formas e aquilo ali vai voltando, vai voltando. E se eu não parar e olhar criticamente para esses pensamentos, eu vou seguir me comportando e eu vou seguir me sentindo, eu vou seguir pensando e reforçando esses pensamentos, porque cada vez que eu compro um pensamento desses, eu entro numa circuitaria de que, eu compro esse pensamento, eu me sinto de uma maneira, eu me comporto de uma maneira, ou deixo de me comportar de alguma maneira em função desse pensamento, e isso vai reforçando esse caminho neural. Ou seja, esse pensamento vai ganhando força lá dentro de mim. Por isso que os pensamentos negativos, e a gente chama isso de pensamentos distorcidos, que são aqueles que não condizem com a lógica, não condizem com a realidade,
quando eles são repetidos e eles são aceitos e eles vêm com várias e várias vezes e eu não critico eles, eu não utilizo da lógica, eu não utilizo da consciência para me dar conta se eles são reais ou não, se eles fazem algum sentido na minha vida, na história que eu tenho aqui, isso é real, isso é verdade, eu acabo reforçando eles. E eles vão ficando cada vez mais fortes, mais frequentes, mais comuns e trazendo muitos pensamentos similares, muitas derivações desses pensamentos distorcidos. E a partir daí, às vezes, eu crio um quadro, muitas vezes de depressão, em função de pensamentos distorcidos, negativos, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar quando a gente está falando de zumbido, hiperacusia e misofonia. Por quê? Porque muitas vezes a maneira como ele apareceu, o momento de vida que ele apareceu, às vezes no meio da situação emocional que ele apareceu, muitas vezes o zumbido ele aparece ou ele piora em situações emocionais mais ansiogênicas, nada a ver com ele, né? Tô lá numa situação onde meu trabalho ficou mais intenso, ou onde eu tive um problema de saúde na minha família, isso acabou, obviamente, mexendo com o meu emocional, logicamente, aí o zumbido veio junto, aparece, isso vai dando cada vez mais carga negativa e cada vez mais, agregando cada vez mais componentes negativos nele, e isso vai reforçando esses caminhos neurais. Então, isso é um cuidado, e eu quero pedir para vocês que vocês comecem a anotar as coisas que passam na cabeça de vocês quando vocês se sentem de alguma forma negativos, e vale para tudo, tá? Vocês utilizem isso para a vida de vocês, que eu acho que talvez seja algo realmente que pode mudar, talvez a vida de muitas pessoas, é começar a anotar aí o que está passando na minha cabeça. O que passou na minha cabeça, sem crítica, tá? Porque talvez você vai olhar para umas coisas e vai dizer, não, isso não passa na cabeça, isso não é meu, não pensei em uma coisa dessas. E às vezes sim, aquilo ali estava na sua cabeça, aquilo ali passou na sua cabeça. Primeira parte é identificar. Primeira parte é reconhecer que aquilo ali está passando na minha cabeça. É a primeira chance que eu tenho de poder identificar que, opa, eu tenho um pensamento distorcido. Olha, tem aqui alguma coisa que está me fazendo me sentir desta forma. Estou conseguindo identificar quem é o causador desse sentimento. Porque a partir daí, você vai conseguir usar da sua crítica e questionar se ele é real ou não. Obviamente não é necessariamente tão simples assim, mas essa é uma estratégia, por exemplo, que a gente pode usar, tá? Para trabalhar os nossos pensamentos negativos. Existem diversas outras possibilidades e estratégias em que a gente pode lançar mão para isso. Tá? O que ocorre muitas vezes é que a gente começa a desenvolver respostas muito automáticas, de luta, de fuga, de evitação em função da percepção desses estímulos. Então, eu percebi o zumbido, eu percebi a sensibilidade auditiva, e aí automaticamente eu começo a desenvolver respostas muito aversivas a isso, o que vai mantendo um ciclo vicioso. Lembrem-se disso, caminho neural, ciclo vicioso. Eu reforço isso à medida que eu deixo isso acontecer sem eu ter qualquer interrupção, sem eu ter qualquer pensamento crítico a respeito disso. E aí é uma das coisas mais complexas, porque a gente começa a entender e a ler essas percepções que a gente tem do zumbido, da sensibilidade, de uma forma extremamente negativa, extremamente prejudicial. Então, o que eu quero deixar para vocês, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar basicamente ou muito fortemente em cima disso, de como eu penso, de como eu me sinto e de como eu me comporto em função disso, tá? Sabendo que a gente tem aí uma base, que são essas crenças, tá? É uma terapia diretiva, a gente vai muito em cima daquilo que o paciente está trazendo de queixa pra gente. Muitas vezes, quando a gente vai tratar a questão do zumbido, da misofonia, da hiperacusia, a gente também tem que mexer nas possíveis comorbidades. Lembra que eu falei mais cedo que a gente tem algumas questões que são chamadas de comorbidades, que são aquelas coisas que podem ocorrer junto? A ansiedade, a depressão. Às vezes a gente vê, por exemplo, na misofonia, pacientes com toque, né, e misofonia. A questão relacionada, muitas vezes, questões relacionadas a déficit de atenção e hiperatividade, que podem estar associados ou não. Então, isso também são questões que a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito bem, tá? Então, a ideia da gente é ajudar os pacientes a solucionar os problemas e tornar os pacientes
com uma atitude lógica, com um raciocínio lógico. Então, você acaba sendo educado a se perceber, você acaba tendo, a gente chama isso de psicoeducação, a gente começa a aprender a se perceber, e a gente começa a aprender a identificar, avaliar e responder aí para os pensamentos que a gente está percebendo e para os sentimentos que a gente tem. E aí com essa estratégia, a gente consegue, então, começar a corrigir esses pensamentos automáticos, a gente começa a poder regular, a gente nesse sistema, quando a gente começa a entrar com pensamentos muito negativos ou muito de respostas muito reativas ou muito assustadas frente às situações, aos eventos, a percepções, a gente tem um aumento do que a gente chama de sistema simpático. O sistema simpático é o nosso sistema de luta e fuga. É o nosso sistema de sobrevivência. Eu conto isso sempre para os pacientes. O seu cérebro vai sempre buscar te defender para sobreviver. Então, se o zumbido é lido pelo meu cérebro como algo perigoso, danoso, é algo que pode acabar com a minha vida, com a minha paciência, com a minha paz, ele pode me tirar o sossego, ele pode me enlouquecer, ele vai tirar meu juízo, ele me tira o sono, ele vai ficar cada vez mais alto, algumas pessoas têm medo de que ele gere perda de audição. Pessoal, nada disso é real, tá? Tô falando aqui de distorções cognitivas, tá? Nada disso é real, são pensamentos distorcidos que muitas vezes acontecem, talvez vocês já tenham tido alguns deles, talvez ainda tenham alguns deles, tá? Isso não é real, mas passa na cabeça. E à medida que eu vou tendo esses pensamentos, obviamente meu corpo vai entender o quê? Esse som, ou o som que eu tô percebendo lá no caso da misofonia é um som de perigo. O que ele ativa? O sistema de luta e fuga. Então, meu corpo já tende a tensionar a musculatura, pode aumentar o batimento cardíaco. Eu posso ter resposta física para isso, fora a resposta aqui interna, tá? Eu vou ter um aumento do batimento cardíaco, eu posso ter sudorese, eu posso ter uma inquietação, eu posso querer levantar e sair do lugar por uma questão defensiva, né? No caso da misofonia, muitas vezes respostas até, que é característica da misofonia, uma resposta mais forte, emocional, de muita raiva, de vontade às vezes de bater na pessoa ou na coisa que tá fazendo esse som, enfim. Então, isso ativa o sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga. Qual é o nosso maior problema na humanidade, eu diria hoje? Que o nosso sistema simpático, da grande maioria de nós, acho que sim, com poucas exceções das pessoas que estão assim se cuidando, se observando em relação a isso, é que o nosso sistema simpático está super ativado. Por quê? Porque a nossa rotina tem uma tendência a isso. Observem que nós estamos numa realidade muito imediatista, né? As redes sociais são espetaculares, eu não posso falar mal delas, mas as redes sociais têm uma respostas para ontem, soluções imediatas, e quando isso não acontece eu fico ansioso, e quando isso não acontece eu acabo tendo uma reatividade muito maior. Enfim, então eu acabo tendo o meu sistema simpático muitas vezes muito ativado, e o meu sistema parasimpático, que é o sistema que funciona o funcionamento dos órgãos, o batimento cardíaco do jeitinho que ele deveria acontecer, na batida adequada, o funcionamento do estômago, do intestino, de tudo isso acaba prejudicado, porque o meu sistema simpático está tomando toda essa energia, toda a questão sanguínea, tudo isso para eu poder lutar, para eu poder me defender. Então, correr ou fugir, lutar. Então, o que acontece é que quando eu ativo esse sistema simpático, eu acabo deixando o corpo numa situação de luta e fuga, eu acabo fazendo com que os meus órgãos internos, o meu cérebro, não receba sangue, não receba oxigenação da maneira como deveria, porque eu estou pronta na musculatura, está tudo na musculatura para poder lutar ou fugir, e com isso eu acabo tendo prejuízo, inclusive outros, né? Então eu começo a ter lá, eu tenho mais dificuldade de raciocinar, claro, porque eu tô sempre ansioso, eu tô sempre com todo o sangue, com toda a oxigenação na musculatura, eu tô sempre pronto para lutar e para fugir. Meu cérebro não consegue receber essa energia, e o cérebro é um dos órgãos do nosso corpo que mais consome energia no corpo. Tá? Então, ele precisa realmente dessa energia para poder funcionar, inclusive calórico, tá? É um centro de consumo muito intenso aí do nosso corpo. Então, essa questão do simpático, do sistema simpático, luta e fuga, e parasimpático, que a gente precisa buscar essa regulação.
Claro que vai ter situações em que eu preciso que o simpático esteja ativo, né? Eu tô numa situação de risco, eu tô atravessando a rua, tô com uma buzina. Eu preciso que o meu sistema simpático ative e faça com que eu corra para que eu consiga não ser atropelado, tá? Lógico, nessa situação eu preciso disso. Agora eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui assistindo uma televisão, eu tô conversando com os amigos e eu tô sentindo um aperto no peito, eu não tô respirando direito, ou eu tô concentrado nos meus problemas, tá passando na minha cabeça, nossa, eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que resolver aquilo lá, nossa, aquele incômodo que eu tive e tal. O que que tá acontecendo? O teu sistema não relaxa. Você está sempre em alerta, sempre em luta e fuga, sempre ativado. E aí você tem todo esse prejuízo no teu corpo como um todo. Uma ferramenta para isso, já posso deixar aqui uma dica para vocês, respiração. Respiração é uma arma poderosíssima, com estudos muito comprovados, muito firmes, mostrando que a respiração é capaz de equilibrar sistema simpático e parasimpático de maneira muito eficiente. E lembro vocês que é o que eu falo para os meus pacientes quando eu recomendo respiração, ensino respiração para eles. Respiração não adianta só na hora da crise. Eu vou fazer aquela respiração profunda agora, que eu tô aqui super nervoso, roendo os dentes, arrancando os cabelos, nervosa pra caramba, não vai emplacar. Eu vou fazer a respiração abdominal agora, que é a hora que eu tô aqui sentada para fazer a prova e eu fiquei nervosa. Não vai emplacar. Tá? A gente precisa treinar, a gente precisa exercitar, manter o nosso sistema simpático sempre o mais equilibrado possível. Então, fazer essas respirações, eu sempre sugiro de hora em hora, fazer umas 3, 4 respirações profundas. E aí tem diversos tipos de respirações que podem ajudar nesse equilíbrio, a gente pode conversar sobre isso numa outra live, né, para poder equilibrar isso, mas ela tem que ser feita aí todos os dias, de hora em hora, de tempos em tempos. Respirar é uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas a gente nem sempre faz ela da maneira mais eficiente para a gente, ou da maneira mais interessante para a nossa saúde. Então, essa respiração pode ser algo que ajuda a gente a equilibrar o sistema simpático e parasimpático. E por que eu fiz esse viés todo de falar desse sistema, do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático? Porque, na verdade, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a reduzir essa atividade do sistema simpático. Então, consegue deixar esse equilíbrio mais assertivo, mais acertado. Ela ajuda também a corrigir os comportamentos de segurança sem utilidade, corrigir essas crenças imprecisas. Então, assim, as coisas que eu estou acreditando, que eu acredito que esse som possa fazer, que eu acredito que isso possa acontecer, ou que eu, enfim, as crenças que eu armazenei ao longo do tempo, a gente consegue modular e consegue corrigir por meio da terapia cognitivo-comportamental. E esses comportamentos que eu acabo gerando, que são, a gente chamaria os comportamentos de segurança, então assim, eu deixo de ir a algum lugar, porque assim eu já não corro determinados riscos. No caso da misofonia, eu não vou a determinados ambientes, porque ali pode ser que tenha alguém que produza o som, ou pode ser que tenha alguma coisa que faça aquele som que me gere desconforto. No caso do zumbido, eu não vou para determinada atividade, porque depois dessa atividade eu acabo tendo um aumento do zumbido, enfim, tá? Então, esse tipo de situação de comportamentos de segurança a gente consegue trabalhar muito bem dentro da cognitivo comportamental, tá? Consegue, obviamente, ajudar a corrigir essas percepções distorcidas que a gente tem em relação ao zumbido, a intensidade do zumbido, porque a gente tem uma percepção muitas vezes, ele ficou mais alto, ele ficou mais baixo, e o quanto isso impacta na minha atividade diária. Então, quando ele tá mais alto, eu acabo me sentindo muito triste, eu fico desesperançoso, eu acho que acabou tudo, que não vai nada, vai dar certo. Quando ele fica mais baixo, eu já começo a confiar um pouco mais. Então, essas oscilações, a TCC consegue ajudar a gente bastante, tá? E ajuda muito a trabalhar a questão atencional. Se vocês repararem, quando a gente tem zumbido, quando a gente tem sensibilidade, a gente tem uma distorção da atenção. A gente tem todos os órgãos, boa parte das vezes, tá? Não é para todo mundo, mas para boa parte das pessoas, principalmente aquelas que têm incômodo, a questão atencional, ela é um fator decisivo, tá? A gente fica monitorando, a gente fica atento, a gente fica querendo perceber se tá ali ou não tá, querendo controlar aquele som, ou no caso da sensibilidade, o aparecimento ou surgimento desse som, tá? Então,
isso a gente também consegue ajudar aí com a terapia cognitivo-comportamental. Eu tô vendo aqui pergunta a respeito de vômito, medicação e tal. Eu não vou entrar nesse quesito hoje, tá? Que essa live a gente fez mais direcionada para terapia cognitivo-comportamental, então vou tentar ficar mais por essa via, tá? Se vocês tiverem questões a respeito disso, podem colocar, tá, pessoal? Só para não ficar bagunçado, se for o caso, a gente faz um perguntas e respostas de novo numa próxima, tá bom? Então, o que a terapia cognitivo-comportamental ela consegue fazer? Ela vai reduzir o impacto do zumbido ou dos sons desconfortáveis ou da hiperacusia, da misofonia na qualidade de vida dessa pessoa, tá? E não necessariamente ela vai alterar diretamente o volume do zumbido. Isso é uma coisa para ficar bem claro, tá, pessoal? A gente não tem, dentro da terapia cognitivo-comportamental especificamente, como objetivo, alterar o volume do zumbido, tá? Então, pode ser que sim, você perceba uma diminuição, porque à medida que a tua atenção, o teu foco, o teu significado do zumbido vai se modificando, muito provavelmente você vai tendo uma diminuição aí da percepção, obviamente, e aí com isso também, muito provavelmente, uma melhora aí quando percebe ele não ser tão forte, digamos assim, mas não necessariamente vai mudar o volume, tá? O que muda muito, com certeza, é a questão do incômodo. Você tem uma redução significativa do incômodo, o impacto do zumbido na sua vida, na sua qualidade de vida, realmente consegue reduzir. Tá? Ela vai usar, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai usar estratégias tanto cognitivas, então tanto de perceber as crenças, os pensamentos, tá? Quanto da questão comportamental. Então a gente vai mudar algumas rotinas e vai mudar alguns comportamentos, tá? E especialmente comportamentos evitativos. Existem diversas estratégias e diversas linhas de terapias cognitivos comportamentais, tá? Eu não vou entrar em cada uma delas, mas para vocês terem uma ideia, existe uma autora que chama Sima, o sobrenome dela é Sima, ela tem um tipo de estratégia onde a gente se expõe ao zumbido, tá? Porque o que a gente entende? Que para a gente poder tratar uma questão aversiva, uma questão desconfortável, a gente vai ter que de alguma maneira encarar ela, se expor a ela. Então, isso é uma estratégia que muitas vezes a gente vai usar a questão comportamental, então se expor àquele estímulo, lógico que com estratégias para que você consiga se expor a isso sem desconforto, sem, né, uma desestruturação interna, uma desestruturação emocional, né, mas para que isso possa, então, ir trabalhando dentro de você a sua convivência com a percepção desse som, tá? Então, o que a gente mexe, então, volto a dizer, crença, pensamento, emoção, comportamento, tá? Ligados a um evento, a percepção de algum som, no caso da misofonia ou da hiperacusia, ou a percepção do zumbido, tá? Então, basicamente é isso. Não sei se teria mais alguma coisa para colocar. Vocês têm alguma questão a respeito disso? Em relação a pensamentos distorcidos, a gente pode ter diversos pensamentos distorcidos. Eu não sei se vocês já perceberam alguns de vocês. Tem alguém que queira dividir aqui algum pensamento que tem a respeito do zumbido, que é muito firme, que é muito forte, que martela e que causa dor, desconforto, medo, raiva, desesperança. Se vocês quiserem compartilhar, esse é o momento que de repente a gente já consegue conversar a respeito deles. E assim, o que a gente sabe, volto a dizer, é que em relação a pesquisas científicas, a literatura científica, essa é uma estratégia das mais corroboradas cientificamente como efetivas e eficazes no tratamento do zumbido. Então, a terapia cognitivo-comportamental entra como uma ferramenta muito assertiva e muito bem indicada para o tratamento do zumbido, para a melhora da qualidade de vida e, de novo, sem uma ideia de que nós vamos eliminar o zumbido ou que nós vamos mexer com a intensidade do zumbido, com a percepção do volume do zumbido. Tem tempo previsto, número de sessões, tem, vamos dizer assim, que as pesquisas mostram questões diferentes, protocolos diferentes. Então, a gente tem protocolos aí de 10, 12 sessões, 20 sessões.
A gente normalmente tem um protocolinho que a gente pode seguir ou pode montar, dependendo da necessidade do paciente. Vai depender se tem alguma comorbidade, então se tem questões como ansiedade, depressão, enfim, outras questões que vão ser trabalhadas aí em conjunto, pode ser que esse protocolo se estenda, logicamente, porque a gente vai ter outras questões para trabalhar também. Tá? E se não, a gente tem aí protocolos mais estabelecidos. Algumas pessoas se sentem melhores mais rapidamente, outras pessoas precisam de um pouco mais de sessões, mas é basicamente o tempo que a pessoa necessita para se reorganizar internamente, tá? Como faço para passar em consulta? Então, o que eu sugiro para vocês? Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso telefone aqui no link do Instagram, tá ali na bio do Instagram, tá? É só entrar em contato, perdão, ali pelo WhatsApp, que aí a gente te orienta, tá? Te passa as orientações adequadas. O que eu recomendo para vocês é que vocês procurem profissionais dentro da psicologia que tenham um entendimento, uma compreensão e até uma experiência relacionada a zumbido, porque as estratégias elas são direcionadas, então a gente pode sim as estratégias utilizadas, os formatos e tal, eles são muito parecidos e as estratégias têm o mesmo fundamento que a gente tem para usar para outras questões, mas o conhecimento a respeito da patologia, conhecer a misofonia, conhecer o zumbido faz muita diferença nessa estruturação dessas sessões. Então, é interessante que vocês procurem um profissional que tenha conhecimento, tenha experiência, tenha estudo aí relacionado a essas áreas, tá? O meu nome é Lisiane Holdefer, tá? Enfim, mais dúvidas, pessoal? Senão, vou encerrar por hoje. Eu espero ter esclarecido. Quando a gente eu fiz a enquete aqui no Instagram, essa foi a mais pontuada. Depois dela ficou a questão de perda de audição, perda auditiva e zumbido. E eu deixei ela então para nossa próxima live, a perda auditiva e zumbido. E aí, quem sabe, eu já faço uma perguntas e respostas na outra, que aí a gente vai ter daqui a um mês, tá? Então, daqui a 2 semanas, a nossa live vai falar a respeito de perda auditiva e zumbido. E então, eu espero vocês para a gente poder conversar um pouco a respeito disso, tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo grande, obrigada por quem tá aqui. Beijo, Andréia. Um beijo para todo mundo. Boa noite.